Fiscalização da segurança privada, segundo o Estatuto da Segurança Privada. Vamos entender como que ficou a fiscalização agora? Vem comigo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chegamos a mais um vídeo da nossa série sobre o Estatuto da Segurança Privada e hoje nós vamos falar sobre fiscalização. Acho que muita gente esperava informações a respeito disso. Óbvio que aqui nós vamos trazer somente as informações que estão no Estatuto da Segurança Privada, né? A Lei 14.967, ela trouxe algumas informações, mas o que vai trazer à tona mesmo, o formato da fiscalização, como vai ser, como vai acontecer, é o novo regulamento que ainda está por vir. É a portaria que a Polícia Federal vai expedir. Então hoje nós vamos trazer algumas informações, mas as informações que nós vamos trazer aqui você vai perceber que em alguns momentos elas são informações genéricas, mas que você já te leva a entender aquilo que vai acontecer depois no mercado. Outras situações eu vou trazer para você já à tona, que já é da prática nossa do mercado, que já existe já e que já tem algumas situações, tá certo? Quem vos fala é Diego Ferreira, CEO da Multiconsultoria, e eu já quero te fazer um convite. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve agora, a sua oportunidade aí de se inscrever, deixar o teu like neste vídeo, que nos ajuda muito a fazer com que o material, este conteúdo de informação, chegue a todos os cantos aí, para que as pessoas possam realmente saber dessas informações, que é muito importante, e ative o sininho, para que você possa receber as demais informações que nós vamos trazer aqui dentro do nosso canal. E envia para geral, tá? Principalmente para aqueles que estão aí pensando em entrar no mercado e ainda não tomou a sua decisão, não tomou a sua providência, falou, vai, acelera aí, porque a cobra vai fumar. O negócio tá apertando aqui, hein? Vamos logo, porque o tempo não nos ajuda, essa é a verdade. Quem dorme no tempo perde dinheiro, essa é a verdade. Então, vamos entender aqui. Bom, em primeiro lugar, eu já falei com você em várias ocasiões que quem regulamenta o setor, quem fiscaliza o setor da segurança privada, quem faz toda a normativa acontecer é a Polícia Federal do Brasil. Ponto, isso você já sabe, isso não é nenhuma novidade para você, certo? E agora a gente vai entender então o que a Polícia Federal ela nos traz, o que ela vai fazer sobre as empresas, tá certo? Eu quero analisar com você a própria legislação. O próprio Estatuto da Segurança Privada, Lei 14.967 de 24, expedida aí, publicada no dia 10 de setembro, que está em vigor, está valendo desde o dia 10 de setembro, Lei 7.102 já caiu, Portaria 18.045 já voou, então agora nós temos uma lei aqui específica. Vamos lá? Vamos entender comigo? Vem aqui comigo. Vamos analisar diretamente a legislação para que a gente possa entender. Então a gente vai fazer algo um pouco mais dinâmico, que a gente vai fazer a leitura do artigo, tá? Aqui nós estamos falando do artigo 40, o artigo 40 é quem vai trazer essas informações pra gente, então é ele que vai trazer tudo aquilo que a Polícia Federal vai fazer, né, sobre a empresa. Então, deixa eu colocar aqui pra gente já no artigo 40, artigo 40 lá, fiscalização e controle. Então aqui a gente vai começar a entender tudo que a Polícia Federal vai fazer aqui dentro dessa questão de fiscalização. Então, olha lá, no âmbito da segurança privada, compete à Polícia Federal. Algumas informações são informações básicas, genéricas, que a gente já até viu em outros vídeos. Então, a Polícia Federal é a responsável por conceder a autorização de funcionamento, a renovação e tudo para as empresas de segurança privada, tá? Tanto para as especializadas, quanto para as orgânicas. Se você não se está familiarizado com as nomenclaturas que eu estou usando aqui, volta lá desde o primeiro vídeo dessa série que você vai conseguir entender melhor. Então assiste lá todos os vídeos na sua sequência para você entender todas as nomenclaturas. Então ela é responsável por autorizar e também é responsável por renovar. Nós falamos no vídeo anterior da renovação das empresas de segurança, item A, 2 anos, que são todas aquelas constantes do artigo 5º da lei, excluindo o monitoramento, porque o monitoramento é o item B e ele tem 5 anos para a renovação. Então, até aqui, maravilha, né? Estamos entendidos. Bom, vamos lá. Item 3. Exercer a atividade de controle e fiscalização dos prestadores de serviços de segurança privada e dos seguranças orgânicas e das dependências das instituições financeiras. Então, aqui a Polícia Federal é responsável por fazer o controle e fiscalização. Aqui, muito importante, ó, estabelecer procedimentos específicos para a prestação do serviço da segurança privada.
Você já percebeu que em alguns vídeos eu falo para você assim, depende do que a Polícia Federal vai trazer na situação do regulamento. Depende de como a Polícia Federal vai trazer o regulamento. A portaria que vai dizer tal coisa. É por causa deste item aqui, ó. A Polícia Federal tem a prerrogativa de estabelecer os procedimentos. Então, ela é responsável por estabelecer os procedimentos que vão ser utilizados daqui em diante. Então, olha aqui, ó. Os procedimentos estão na mão da Polícia Federal. É ela que vai dizer pra gente o que pode, o que não pode, como vai ser, como não vai, entende? A lei ela não trouxe procedimento nenhum, ela trouxe regras mínimas e agora a Polícia Federal que vai estabelecer isso. Olha aqui o item 5. Reprimir as atividades ilegais. Quem é atividade ilegal? É tudo aquilo que não está conforme a lei. Mas aí é tão importante a situação da ilegalidade, da clandestinidade, que a clandestinidade não foi tratada pelo legislador como uma simplesmente ilegalidade. Ele trouxe aqui, olha aqui, ó, ou clandestinas de segurança privada. De tão importante, de tanta importância que a lei dá para tirar esse clandestino do mercado. Então, ela já trouxe de forma específica, tá vendo? Sem prejuízo do auxílio das polícias, dos estados e do Distrito Federal. Então, a Polícia Federal ela tem a prerrogativa de trabalhar contra a ilegalidade, contra a clandestinidade, mas as polícias dos estados e dos distritos federais também podem atuar nessa questão, tá certo? Então vamos lá. Ó. Item 6. Estabelecer condições e requisitos específicos para a utilização do sistema de comunicação, dos sistemas eletrônicos, olha aqui, de segurança e instrumentos congêneres. Então aqui é a comunicação das empresas, aquilo que a gente já tem hoje, a gente já tem a situação de utilização, né, tanto de radiocomunicador, entre outras formas que a gente tem aí para a utilização. Então é exatamente isso que a gente vê aqui na continuidade, tá certo? Deixa eu aqui dar continuidade. Vamos aqui, ó, item 7 agora. Item 7. Nós temos aqui, ó, autorizar a aquisição, custódia, alienação, destruição de armas, munições e demais equipamentos. Aquilo que já é feito hoje, a Polícia Federal já é a responsável hoje nesse segmento, inclusive até para a pessoa física, né, através do Sinarme, tem aí essa briga entre, vai continuar com o Sigma, não, vai passar tudo para a Polícia Federal, fica uma parte com o Exército. Então o nosso aqui é 100% Polícia Federal, não tem Exército, tá? Segurança privada não tem Exército, não tem CR, não tem nada disso envolve aqui pra gente, tá certo? Então se alguém falou alguma coisa diferente disso pra você, é mentira, é besteira, não segue, tá? Próximo item. Aprovar e renovar a cada 2 anos os planos de segurança das dependências de instituições financeiras e fazer a vistoria uma vez ao ano, pelo menos. Entenda aqui uma coisa. Às vezes pode ser que você fale, você é empresário ou já passou por alguma situação da demora da Polícia Federal de conseguir fazer uma vistoria na empresa, de conseguir dar continuidade em questão procedimental, principalmente das bases locais, tá? Principalmente das bases locais. Se você pegar, por exemplo, o estado de São Paulo. O estado de São Paulo, como todos os estados, nós temos uma DELESP, que é a Delegacia de Segurança Privada, que fica geralmente na capital. E depois nós temos várias UCVs, que são as Unidades de Comissão de Vistoria. Tá? As UCVs são as responsáveis por fazer toda a vistoria de campo. Tá? Dentro da DELESP nós também temos uma UCV. Por exemplo, São Paulo. São Paulo tem a DELESP e tem a UCV da capital. Tá certo? Então, a UCV da capital é onde tem os agentes que são responsáveis de fazer as fiscalizações. Tá certo? Esses agentes são os mesmos responsáveis em fiscalizar os bancos. Gente, agora eu te pergunto, quantas unidades bancárias nós temos para uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas? Porque tem unidade que tem apenas um agente. Eu posso pegar, por exemplo, para você, para te falar, a unidade, por exemplo, de Bauru, que é uma regional de São Paulo, fica no interior, ela tem aproximadamente, acho que uns 60 municípios dentro dessa unidade, que é onde a gente tem um agente. Um agente. Óbvio, nós temos agentes de outros setores que podem auxiliar esta pessoa, entendeu? Mas a responsabilidade está sobre uma pessoa para fiscalizar todas as empresas de segurança que estão dentro desse setor e todas as unidades bancárias, entendeu? Ela tem que fazer uma visita uma vez por ano em todas as unidades bancárias.
É muita coisa, gente. É humanamente impossível, né? Então eu falo, né? As pessoas às vezes até falam, pô, mas você protege muito a Polícia Federal. Mas não é que eu proteja a Polícia Federal, é porque realmente não tem contingente. Eles têm uma necessidade de aumento de pessoas, aumento de recursos humanos para atuar, que é absurda, né? E a gente vê aí, né? Não contrata novo, não sai novos concursos, né? É uma demora muito grande. E infelizmente a situação não está fácil, né? Eu já tive casos aqui de cliente em determinado estado que chegou a ficar 4 meses esperando uma vistoria, né? Então tudo isso acontece por causa disso daqui, ó, acumula muito serviço, entendeu? Você imagina ter que fiscalizar todas as unidades bancárias dentro da sua região, é muita coisa. Aprovar modelos de uniforme, olha aqui, isso aqui é interessante. Aprovar modelos de uniformes adotados para a prestação de serviço. A Polícia Federal já resolveu essa questão, tá? Já está resolvida essa questão. O artigo 10 da portaria 18.045, ele traz aqui pra gente um modelo de uniforme padrão para a segurança privada. Isso com certeza vai continuar, porque está dando certo. Foi muito bom. Eu venho da questão de legalização de empresa desde antes de existir sistema, gente. Eu denuncio a minha idade, né? Então, assim, eu comecei a fazer regularização quando ainda era tudo no papel. Eu tinha que fazer tudo no papel, recortar um pedaço do tecido, colar no papel e levar a amostra do tecido e tudo, e fazer todo um processo, um calhamaço de papel assim, catava tudo, saía da minha cidade, porque não tinha base da Polícia Federal na minha cidade, viajava para levar aquela documentação. Para saber o que está acontecendo, como que tá, tal, telefone, ou vai no balcão direto. Ficou pronto? Vai lá buscar o certificadinho, entendeu? Então eu sou desse tempo. Então, tudo isso daqui era feito de que forma? E ainda existe esse procedimento e eu preciso que você entenda, tá? Uniforme, a Polícia Federal do ano passado para cá, de 2023 para cá, ela regulamentou um padrão de uniforme. Qual é o padrão? Calça ou bermuda preta, camisa ou camiseta branca, blazer, né, blusa na cor marrom, certo? E cobertura, o boné, cap, né, ou alguma outra forma, boina, alguma coisa do tipo que você utilizar, na cor da calça ou na cor da blusa. Então é preto ou marrom, tá certo? Este é o uniforme padrão da segurança privada, a partir de 2023 em diante. Quem tem uniforme antes disso passou pelo procedimento padrão, até então, de regulamentação de uniforme. Qual era o procedimento padrão? Para que eu pudesse dar entrada no uniforme, eu precisava ter autorização de uso, que seria a comprovação de não similaridade de uniforme das Forças Armadas e Auxiliares. Então eu tinha que fazer um processo no Exército, na Marinha, na Aeronáutica, na Polícia Militar, e se eu tiver guarda municipal no meu município, também guarda municipal. Então são 5 processos que eu tinha que fazer, ter autorização dos 5, para daí depois da entrada no processo de legalização. Ainda existe isso? Ainda existe. Quando que existe? Se você quiser fazer um uniforme diferente desse de que eu falei, que é o padrão hoje da empresa de segurança. Se você quiser fazer diferente, é obrigatório fazer esse procedimento. Posso ter o uniforme inteiro preto? Não, não pode, tá? Então toda essa regulamentação já existe. Por mais que a lei está falando aqui que aprovar os modelos de uniformes adotados pelos prestadores de serviço de segurança privada, na minha opinião, Diego, falando para você, acredito que a Polícia Federal não vai trazer para ela essa responsabilidade de analisar se o uniforme é igual das Forças Armadas do Exército ou se ele é igual da Marinha, porque é muito particular isso. Eu te dou um exemplo. Uniforme inteiro caqui, né? O caqui é aquele beijinho, né? A PRF utiliza esse uniforme, mas não é inteiro. É a calça naquela cor e a camisa azul, certo? Tentamos dar entrada em uma certa empresa desse tipo no Paraná. Lá no Paraná foi apontado pra gente que tem uma força especial da Polícia Militar do Paraná que utiliza um uniforme neste modelo. O uniforme foi reprovado. Por quê? Porque existe uma força estadual que utiliza o uniforme. Então é muito, muito abrangente. Não tem como a Polícia Federal ter a análise de tudo. Então por isso ela criou um padrão. Se você siga o padrão, ela aprova. Se você não siga o padrão, você vai pedir autorização de quem é direito. Ponto, acabou. Então, só para você entender esse ponto aqui, que já fica esclarecido. Próximo, autorizar porte. Ó, presta atenção, vou explicar. Autorizar o porte, transporte e transferência de armas, munições e demais produtos controlados e seu uso provisório, olha aqui,
Agora é importante, porque você vai falar assim, pô, mas então a Polícia Federal vai autorizar porte pro vigilante e tal. A gente recebe mensagem todo dia. Todo dia. Por que não foi liberado o porte para o vigilante? E aqui ele está dizendo, pelas empresas prestadoras de serviços de segurança privada e pelos serviços orgânicos de segurança privada. O porte que está dizendo aqui é para empresa, não é para a pessoa, tá? Beleza? Não tem porte para pessoa. O vigilante não vai ter porte de arma. Entenda isso, não vai, tá? Então, você está no Brasil, tá? Você já imaginava que isso não ia acontecer, né, gente? Por favor, né? Vamos lá, próximo item. Aprovar previamente os atos constitutivos das empresas que prestam serviços constantes no artigo 5º. Padrão, na autorização de funcionamento, quem aprova o ato constitutivo é a empresa, realmente a Polícia Federal. Vou fazer uma alteração do ato constitutivo? Primeiro eu peço autorização para a Polícia Federal, para daí depois eu fazer essa alteração. Se a Polícia Federal autorizar a alteração que você está fazendo, aí você vai para a Junta Comercial, Receita e Município, tranquilo, tá certo? Então, cadastrar os profissionais de segurança privada. Então, a Polícia Federal é quem vai controlar, já é assim, tá? A Academia de Formação de Vigilante envia o certificado, fala, ó, essa pessoa se formou, então ela cadastra, traz para dentro do sistema para que a gente possa ter acesso a essa pessoa no sistema. Maravilha, não mudou nada. Fixar o currículo mínimo dos cursos de formação, aperfeiçoamento e profissionais de segurança privada e que contemple o conteúdo programático baseados pelos princípios éticos. Então aqui ele fala, ó, quais são os itens, pelo menos esses itens têm que constar obrigatoriamente. O uso progressivo da força e de armamento, noções básicas de direitos humanos e preservação da vida e da integridade física do indivíduo. Continuando aqui. Vamos lá. Agora o item 14. Definir os requisitos técnicos e os equipamentos básicos para os veículos de transporte de valor. Hoje a Polícia Federal já faz isso, ela já tem regulamentação própria para os carros fortes, ela que já determina qual é a blindagem, como tem que ser, como que vai operar, então tudo isso padrão, permaneceu a mesma coisa, não mudou nada, tá? Fixar critérios para a definição da quantidade mínima de veículos e de profissionais de segurança privada dos prestadores de segurança privada e orgânicos. Vamos lá. Aqui tem uma situação interessante. Muita gente reclama porque vai entrar no ramo, fala, poxa, mas eu tenho que ter 15 funcionários já de cara e eu não tenho nem serviço ainda. Como que eu vou ter 15 funcionários? Que regra é essa? Que uma regra boba dessa? Gente, a empresa de segurança privada, ela foi criada para atender os seus clientes, seja em qual for a circunstância. Quando houver a necessidade de uma aplicação de segurança, não dá tempo de você ficar esperando um processo de admissão, buscar uma pessoa, achar lá a pessoa que vai se encaixar o perfil que você necessita, aí fazer os trâmites admissionais para que essa pessoa seja incluída no serviço, trâmites registrais da Polícia Federal. Não, gente, não dá tempo de tudo isso. Então, ter esse contingente já disponível na empresa é justamente para que você esteja pronto para atender a circunstância. Afinal de contas, a empresa foi montada para trabalhar, não foi montada para ficar na gaveta. Então, a intenção da Polícia Federal é, estou impulsionando você a trabalhar, entendeu? Vai para cima, entendeu? 15 funcionários é a pedida de todo o tempo, desde a Lei 7.102. Vai mudar? Acredito que não, tá? Acredito que não. Então, nós vamos ter aqui a situação mínima. A Polícia Federal, aqui a gente está tendo, que a Polícia Federal recebe a prerrogativa de definição de quantidade mínima de veículo e de profissionais, tá vendo? Por quê? Porque hoje a gente já também tem regra para veículos. Então vamos lá. Empresa de vigilância patrimonial, no mínimo 1 veículo. Vai trabalhar com escolta armada? 2 veículos. Vai fazer transporte de valores? 2 veículos. Tá certo? Então também tem uma regra mínima para a quantidade de veículos. Lembrando que a regra de questão de garagem e tudo vai se aplicar de acordo com a necessidade de cada empresa também, tá? Então tudo isso muda. Então aqui a gente está falando, tem a regulamentação da quantidade de veículos e tem a regulamentação da quantidade de pessoas. Pessoas também muda. Ó, vamos lá. Pessoas. Vigilância padrão, 15 pessoas, 15 vigilantes. Escolta, 8 pessoas dedicadas para a escolta armada. VSPP, 8 pessoas dedicadas para o VSPP. Transporte de valores, 8 pessoas dedicadas para o transporte de valores. São quantidades mínimas, você tem que ter disponível.
certo? Então, isso é o que você precisa no mínimo, tá? É incabível você monta uma empresa de transporte de valores e você não ter pelo menos 8 pessoas. Por quê? Para pensar, o carro forte tem que no mínimo 3. Então, vai 3 em um carro forte, tem 3 em outro, porque você tem 2 carros fortes, certo? Aí você tem guarita da empresa, que é obrigatório ter a guarita. E aí você tem recepção do carro forte, a entrada do pátio. Então, só esse mínimo aqui já deu os 8. Tá? Então não é nada extravagante, nada absurdo, né? Você ter que exigir essa quantidade, tá certo? Mas só para você saber, então existe essa prerrogativa, isso já está em funcionamento, provavelmente não vai mudar nada, tá certo? Próximo item. Fixar critérios para definição de quantidade de armas, munições, coletes e tal. Isso aqui também já existe, tá? Isso também já existe. Por exemplo, montou uma empresa de vigilância patrimonial. No início da empresa, você pode comprar até 10 revólveres, tá? Por que até 10 revólveres? A Polícia Federal entende que até 10 unidades é plausível para que você possa começar a iniciar trabalhos, né? E você colocar postos de serviço para rodar. E na medida que você tira a arma do estoque, encaminha essa arma para para a empresa em que você vai trabalhar e tudo, você passa a ter o direito a comprar mais armas, tá certo? O intuito da Polícia Federal é que você possa manter até 10 armas em seu estoque, para que você esteja sempre preparado para o mercado. E assim, sucessivamente, para as demais atividades, também tem as suas regras de quantidades para cada uma, tá certo? Expedir documento nacional de identificação do profissional. Antes aqui essa informação seria expedir a CNV. Agora não é mais só a CNV, porque a gente não está falando mais só de vigilante, né? Então se você voltar lá alguns vídeos atrás, você vai ver lá das funções da atividade da segurança privada, e você vai ver que lá que eu estou falando agora então do vigilante, do vigilante supervisor e do coordenador, né? Agora é o gestor de segurança privada, né? Os nossos, teoricamente, engenheiros da segurança privada, né? Nós vamos ter aqui o responsável por tudo. Então essas 3 funções vão ter registro. Essas 3 funções vão ter registro da Polícia Federal e nós vamos ter essa regulamentação, então, através desses documentos nacionais. Definir as informações sobre ocorrências, sinistros, a serem enviadas às instituições profissionais, prestadores de serviços de segurança privada, segurança orgânica, instituições financeiras. Isso a Polícia Federal já faz, que é o atendimento das ocorrências. Ela já atende, a gente já tem que prestar conta dos sinistros de tudo que acontece, tá? Aprovar a utilização de dispositivos de segurança empregados na prestação de serviços descritos no inciso no artigo 5º, tá? Então, é aprovar a questão do armamento, da utilização de tudo que vai ser colocado no dia a dia da empresa. Aí nós temos aqui 5 parágrafos. Nós temos 5 parágrafos, vou até puxar um pouco mais aqui, porque o artigo de baixo também nos interessa. Nós temos aqui alguns parágrafos que são importantes, ó. Concedida a autorização a que se refere o inciso 1º do caput, o prestador de serviço de segurança privada ou a empresa ou condomínio deve comunicar o início das suas atividades à segurança pública, ó, Secretaria de Segurança Pública do seu estado ou do Distrito Federal. Aqui é o seguinte, alguns estados já têm essa situação. Por exemplo, o estado de São Paulo, quando nós fazemos a regularização de uma empresa de segurança privada, nós também temos que fazer a regularização dela na Polícia Civil. É isso mesmo, no DPCRD, o DPCRD tem a responsabilidade de regular o mercado da segurança privada dentro do estado. Todos os estados têm algum tipo de cadastro ou de documento, alguma coisa do tipo. Regulamentatório não são todos, tá certo? Mas em todos nós temos algum tipo de documento que deve ser expedido sim. Isso já existe, tá? Isso já acontece, isso já funciona, tá certo? Os atos de renovação previstos nos incisos 2 e 8º do caput dependem de comprovação de pagamento de penalidades pecuniárias decorrentes de aplicação de multas, tá? Então, se você não pagou as multas que você tomou, você não consegue fazer a renovação, isso é normal. Para o exercício e controle da fiscalização da atividade de segurança privada, a Polícia Federal terá acesso aos postos de serviço. Isso ela já tem. Ela só não pode entrar na propriedade particular se ela não tiver autorização, tá certo? Então, aí no interior de residências também fala, tá vendo? Interior de residências ela não pode entrar se ela não tiver um mandato, uma autorização. A vistoria dos prestadores de serviços de segurança privada e das empresas dos condomínios edilícios
possuidores de serviço orgânico deverá ser realizada pela Polícia Federal, na periodicidade definida em regulamento. Então, assim, aqui está querendo dizer o quê? Que a vistoria que vai ser feita para a regulamentação dos trabalhos, ela é feita pela Polícia Federal e não por nenhum outro órgão, tá? Qual é a periodicidade? Toda vez que você fizer a renovação da empresa. Pode acontecer em mais momentos? Pode. Se tiver uma denúncia de algum trabalho irregular, alguma coisa do tipo, a Polícia Federal pode até discricionariamente chegar lá e fazer uma vistoria, entendeu? Sem problema algum. Mas é óbvio que sempre de acordo com alguma suspeita. Como eu falei, a Polícia Federal tem um contingente reduzido e uma demanda gigantesca, então eles não conseguem a todo tempo estar fazendo fiscalização em todos os lugares de forma física, tá certo? Bom, vamos lá. Aqui o parágrafo 5º. Os pedidos de renovação que se referem ao inciso 2º e inciso 8º do CAPT deverão ser solucionados em até 30 dias da entrada da documentação. Então, 30 dias da entrada da documentação do interessado. No vídeo anterior, eu expliquei para você que hoje, no procedimento da 18.045, quer dizer, ontem, né? Hoje não mais, porque na verdade ela não está mais em vigor. Nós tínhamos ali um prazo de entrar com o processo com 60 dias de antecedência do vencimento do alvará de funcionamento. A lei aqui está dizendo que a Polícia Federal tem que resolver a solicitação de renovação em 30 dias. Por isso que no vídeo passado eu falei para você que pode ser, provavelmente, quem sabe, vai depender do gosto da Polícia Federal, eles podem alterar esses 60 dias para 30, tá? Mas eles podem manter 60 também, tá certo? Então, você dar entrada no processo com 60, mas eles resolverem com 30. Assim, pelo menos, eles têm um prazo mais elástico para eles poderem trabalhar, tá certo? Aqui, deixa eu só subir aqui pra gente, para ficar mais fácil pra gente enxergar. Aqui o artigo 41. Artigo 41, vamos ver ele aqui, ó. As empresas de serviço de segurança privada e escolas de formação de profissionais deverão, presta atenção aqui, deverão informar a Polícia Federal, na periodicidade definida em regulamento, a relação de empregados, armas e demais produtos controlados, veículos e contratos. Qual é a periodicidade que eu tenho que apresentar essas regulamentações para a Polícia Federal? Todo dia, gente. Todo mês, toda semana. Peguei um serviço novo, eu tenho que apresentar ele lá no sistema da Polícia Federal, tá? Então eu tenho que colocar lá o posto de serviço. Tem uma viatura nova, eu coloco lá no sistema. Se a Polícia Federal fizer uma fiscalização no lugar em que você está atuando e você não documentou através do sistema, você provavelmente vai sofrer uma sanção, tá? Então não corra esse risco. Então essa periodicidade que está dizendo aqui, pode ver que ele não colocou, o legislador não colocou prazo. Por quê? Porque isso tem que acontecer a todo tempo. Tem que manter organizado, tem que manter atualizado, tá certo? Parágrafo 1º. As empresas e os condomínios edilícios que utilizam o serviço orgânico deverão, na forma prevista, também deixar tudo atualizado, tá? Então a mesma situação. Parágrafo 2º. As empresas que prestam serviço de transporte, que tratam o inciso 7º do artigo 5º, manterão registro diário de todas as operações realizadas. Aqui a gente está falando da empresa de transporte de valores, tá certo? Como que funciona? Tudo aquilo que é movimentado no dia a dia de uma empresa de transporte de valores precisa ser comunicado. Então, por exemplo, uma viatura sai, essa viatura tem ali toda uma rotina documental para ela sair. Eu tive movimentação relacionada à questão financeira, eu também tenho aqui então que emitir documentos relacionados a isso. Esses documentos envolvem Polícia Federal, Receita Federal, COAF, tá? Então eu tenho aqui algumas situações que são feitas diariamente, que são regulamentadas todos os dias nas empresas de transporte de valores. Artigo 42. As empresas autorizadas para o serviço de monitoramento, de que trata o inciso 6º do caput do artigo 5º, informarão à Polícia Federal, na periodicidade definida em regulamento, a relação dos seus técnicos responsáveis pela instalação, rastreamento, monitoramento e assistência técnica, e outras informações de interesse nos termos do regulamento referentes à sua atuação. Bom, da mesma forma da empresa de segurança privada, a empresa de monitoramento eletrônico também vai precisar trazer os seus profissionais ali no sistema para que a Polícia Federal saiba exatamente quem é que está trabalhando em cada situação. Isso é padrão, né? Isso daí é muito normal, né? Então, vamos lá. Artigo 43.
Os contratantes de prestação de serviços de segurança privada informarão a Polícia Federal quando por ela requeridos os dados financeiros, não financeiros, veja bem, dados não financeiros referentes aos respectivos contratos firmados. Por que isso? Vou te dar um exemplo aqui. A Polícia Federal vai lá numa casa noturna e fala para aquela casa noturna, fala, olha, apresenta para mim quem é a empresa de segurança que você contratou, tá certo? Ela tem que mandar para a Polícia Federal qual é a contratada, qual é o contrato que ela está utilizando, ela tem que fazer tudo isso? Tem, por força de lei. Está na lei, é obrigatório. Tá? Então ela tem que fornecer as informações para a Polícia Federal. Precisa a Polícia Federal pedir um mandado judicial para chegar lá, para poder ver essa documentação e solicitar tudo isso para essa empresa? Não, não precisa, já está na lei, é prerrogativo da Polícia Federal, então ela pode fazer, tá certo? Então isso obviamente para caçar os clandestinos aí, entendeu? As instituições financeiras, os prestadores de serviços de segurança, as empresas e os condomínios edilícios, possuidores de serviços orgânicos de segurança privada e os profissionais de segurança privada têm o dever de informar à Polícia Federal os dados não financeiros relativos aos serviços prestados, né, e os sistemas de segurança empreendidos. Então, aqui a própria pessoa tem a responsabilidade de informar a Polícia Federal e apresentar à Polícia Federal documentos e outros dados solicitados ao interesse do controle da fiscalização. Você viu que ficou em aberto, né? Não está falando exatamente. Quero falar para você o seguinte, na portaria 18.045 já existe uma entrelinha, vamos dizer assim, que fica discricionário para a Polícia Federal. Tudo que eu falei aqui de documentos que a Polícia Federal pode pedir, ela fica restrita a esses documentos? Não. Ela pode pedir tudo e qualquer coisa que for necessário para elucidar as dúvidas referentes à fiscalização. Então eu já tive caso, por exemplo, aqui, olha, veja bem, nós já falamos aí no vídeo anterior sobre renovação de certificado de segurança. Que eu fui solicitar a renovação de certificado de segurança de uma determinada empresa, e quando bateu lá a documentação, o delegado local, para fazer a autorização do certificado de segurança, ele solicitou para a empresa assim, eu quero saber se os funcionários que estão na sua empresa estão realmente vinculados à sua empresa. Me manda contratos de trabalho e ficha de registro de todo mundo. Gente, tá na lei isso? Não, não tá. Mas por que a Polícia Federal fez isso? Porque na região estava acontecendo muito de serem colocados funcionários fantasmas nos sistemas, simplesmente para manter a regularização em ordem. Então essa empresa, nós tivemos que mandar toda a documentação da empresa, deu um big no trabalho, a empresa já tinha muito funcionário, deu muito trabalho, mas mandamos tudo, foi tudo bonitinho, regularizado, expediu a certificado de segurança, expediu o alvará de funcionamento, deu tudo certo. Mas entenda, não está na lei, e ainda assim o delegado pode pedir. O delegado pode pedir, o agente pode pedir, então entenda isso. Você precisa contemplar por completo tudo aquilo que está na legislação, porque o teu fiscalizador é a Polícia Federal, e ele tem prerrogativa para te pedir aquilo que ele achar que deve pedir, tá? Não só o que está na lei. Então não pense você que você, mas não está na lei isso, não está dizendo que você pode pedir essa situação aqui para mim, então eu não tenho que mandar, vou mandar meu advogado falar lá que não vai mandar. Não tem isso, gente, não existe isso. Se a Polícia Federal te pediu, envia, porque manda quem pode, obedece quem tem juízo. Lembra? Eu sempre falo isso. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Só manda, tá? A não ser que você esteja regular, né? Aí vai dar um medo, aí vai tentar procurar o caminho, né? Tentar fazer alguma coisa, e aí sempre acaba dando um ruim no final, né? Então, não anda errado não. Anda certinho que aí você não vai sofrer com nada. Espero que eu tenha ajudado você com essas informações sobre fiscalização e controle do segmento. Agora você já sabe tudo o que vai ser feito pela Polícia Federal sobre a sua empresa. Tá? Presta bastante atenção em tudo isso daqui que eu falei, porque é importante. Tudo isso aqui pode te gerar danos, né? Se você não cumprir conforme a necessidade aí da Polícia Federal. Deixa eu só te falar mais uma coisinha aqui, que vai ser um bônus para você, que você vai gostar quando você estiver diante de uma situação de um serviço clandestino. Então deixa eu mostrar só para você aqui, artigo 57, isso é rapidinho, olha. Artigo 57, olha que legal essa inovação aqui, ó. Ela está fora do padrão ali da parte de fiscalização, mas é muito interessante para fiscalização. Eu vou até grifar aqui para você, olha. Olha isso aqui, que coisa linda, gente. A junta comercial comunicará à Polícia Federal o registro de empresa que tenha objeto social a prestação de serviço de segurança privada
no prazo de 15 dias contados da data de registro. Fala a verdade para mim. Você acha que alguém vai escapar agora? Você acha que a clandestinidade vai continuar aí no mercado? Eu acredito muito que nós vamos ter agora um trabalho muito bem feito da fiscalização. Meu ponto de vista é que, para iniciar tudo, as juntas comerciais deverão enviar para a Polícia Federal a relação de empresas que têm as atividades de segurança privada. E quando aqui fala segurança privada, a gente está falando do mundo segurança privada, tá? Não estou falando só da vigilância patrimonial, ou do transporte de valores, ou da escolta, ou do monitoramento. Estou falando da segurança privada, estou falando do artigo 5º inteiro. Então, olha, todas as atividades que tem no artigo 5º são todas elas, tá? Então, se eu pegar aqui como exemplo, a vigilância patrimonial. Então, a Junta Comercial de São Paulo, por exemplo, vai informar a Polícia Federal, tá aqui, ó, relação, todas as empresas que têm essa atividade hoje e encontra-se com o CNPJ ativo, tá certo? A Polícia Federal já vai poder fiscalizar a partir de ali. E dali em diante, toda empresa que abrir a sua empresa, para daí dar início ao processo de regularização, em 15 dias a Junta Comercial vai avisar a Polícia Federal que foi aberta uma empresa com aquela atividade. E aí essa empresa, a Polícia Federal vai poder ter um prazo para aguardar o processo dela vir ao sistema ou notificá-la para que em determinado prazo essa empresa dê entrada no seu processo. Bom, a gente sabe então que a fiscalização vai acontecer de forma sistêmica e de forma eficaz, assim esperamos, tá certo? Bom, essas são as informações que eu queria passar para você relacionado à fiscalização e controle. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora, não perde a oportunidade. Já curte esse vídeo aqui e ativa o sininho também para que você possa receber os próximos vídeos. Eu te espero nos próximos vídeos. Um grande abraço e até lá!